O segredo tá nisso mesmo, eu acredito, assim, é você, como você disse, né, de nada adianta, pra fazer isso funcionar, você precisa saber que é assim que funciona, né? Até mesmo se você souber que funciona dessa forma, você mesmo disse, o seu corpo vai entender isso e vai te liberar mais. Vai. Eu vou te dar 2 exemplos muito legais sobre isso que eu lembrei agora. Would you like a receipt? Por exemplo, imagina você tentar testar o efeito placebo com exercício físico. É muito difícil. Porque você não consegue falar pra uma pessoa, tipo, faz tal coisa, e a pessoa não saber que isso é exercício físico. É muito difícil. Só que conseguiram. Como é que foi esse experimento que eles testaram? Tinha um grupo de empregadas de um hotel, que o trabalho delas era ser camareira e arrumar os quartos do hotel. E o trabalho delas tinha tanta atividade física que era considerado exercício físico, né, de longa duração. Então, só que elas não sabiam isso. Elas simplesmente estavam fazendo o trabalho delas. E aí, ao longo do experimento, o que eles fizeram? Eles observaram as taxas metabólicas, o gasto calórico, mediram o peso, mediram indicadores metabólicos dessas funcionárias e eles estabeleceram um controle, né, que são essas práticas. Depois, para metade dessas camareiras, eles falaram assim: olha, só para você saber, esse trabalho que você está fazendo, na verdade, se enquadra como exercício cardiovascular zona 2, que você está elevando o seu batimento cardíaco a tanto, você está percorrendo tantos quilômetros, você está empurrando tanto peso, você está levantando e sentando tantas vezes, está ficando tanto tempo em pé, e elas, deram essa mentalidade de que o seu trabalho é exercício físico. O que aconteceu? Elas mediram as mulheres que receberam essa informação e as mulheres que não receberam essa informação depois de um certo tempo, sem mudar nada. Sem mudar a dieta, sem mudar exercício físico deliberado que elas faziam, sem mudar mais nada. Só falaram isso pra elas. E aí, não deu outra. As que receberam essa informação perderam peso, melhoraram sensibilidade à insulina, melhoraram vários fatores metabólicos. É como se elas tivessem começado a fazer academia. Só de saber que o trabalho delas era uma forma de exercício físico. Então, eles conseguiram testar o efeito placebo para exercício físico também. Então, quanto mais você souber sobre o seu exercício físico, quanto mais você se envolver mentalmente no que você está fazendo, mais benefício você vai ter. Se você souber a fisiologia do que está acontecendo ali e tal, pode ajudar. Ajuda. Melhora, na verdade. Ajuda. Ajuda você a fazer e ajuda o resultado daquilo, né? E outra coisa, né? O efeito placebo. Isso é muito foda, cara, porque você tá lá na academia treinando, tá sem imaginar, sem saber como é que funciona para um músculo se machucar ali e ele crescer. Isso pode ajudar. Exatamente. Por exemplo, aonde você leva a sua intenção, né? Onde você leva a sua atenção, tem ação, né? Então, por exemplo, no yoga. No yoga é muito explícita essa determinação da atenção. Você tem um movimento físico, mas que é o asana, né, do yoga, aquela postura, aquele movimento, nada mais é do que uma forma de se meditar, basicamente. Então você entra nessa forma para mudar o estímulo corporal que você tem, o estímulo respiratório, para que a sua atenção mude. É tipo assim, os caras cansaram de meditar só sentado de perna cruzada, agora estão meditando de ponta cabeça e com a perna atrás da cabeça, né? Então, eles fazem isso para que você consiga direcionar sua atenção num grupo muscular, num grupo de fáscia, numa articulação. E aquela atenção potencializa o efeito que traz para aquela junta, para aquele músculo, para aquele grupo de tecidos, né? E isso é real, porque existe atividade neural acontecendo lá, né? Mais sinapses acontecendo lá, mais respostas aferentes e eferentes do nervo com o sistema nervoso central, daquele grupo muscular, daquele tecido, porque você está pensando nele, porque você está, né, colocando atenção lá. E isso é meio que uma forma mecanística de explicar isso. Ainda não, é meio que eu que estou fazendo essa conclusão, ninguém sabe nada. Mas é uma hipótese que eu tenho de que levar a atenção a algo é o que está potencializando esses efeitos placebos. E não é uma coisa só mental. Existem estudos, inclusive, de placebos de opioides, né? A pessoa está fazendo um experimento que dá um opioide para a pessoa, né? Um antinociceptivo, né? De reduzir dor,
E aí dá pra algum grupo de pessoas o de verdade e dá pra um grupo de pessoas o placebo e fala que é de verdade, e dá pra um grupo de pessoas o placebo e fala que não é de verdade. E aí fala, me fala a escala de dor que você tá sentindo. E aí dá um estímulo de dor pra pessoa. E aí, não só isso, né? Não só fala quanta dor você tá sentindo, eles medem, né, o tanto de receptores opioides que tem nos seus nervos e nas suas células que estão se conectando com opioides. E aí existem os opioides exógenos que você tomou, né? As pessoas que tomaram vão ter os opioides exógenos, as pessoas que não tomaram não vão ter, mas existem ainda endo-opioides, né? As endorfinas são um tipo de endo-opioides. E aí esse sistema, quando você acha que você tomou o opioide, ele se ativa mais. Então não é uma coisa só mental. O que acontece? A pessoa tomou o opioide, vai sentir menos dor, porque é exógeno, funciona, é um fármaco, beleza. A pessoa que não tomou e sabe que não tomou, também vai ter uma dor maior, vai sentir tudo e vai ter menos ativação do sistema opioide, mesmo o endógeno. Agora, a pessoa que não tomou, mas acha que tomou, tem uma liberação maior endógena de endo-opioides. Ou seja, o cérebro dela, ao saber que tomou, mas não tomou de verdade, não importa. Ele vai se comportar de uma forma como se tivesse tomado, né? Que bizarro isso. É bizarro, é bizarro. E é incrível, né? É incrível. É incrível o quanto, realmente o poder do mindset não é uma conversinha de coach, não. É real, é científico. Né? E isso é muito interessante, porque isso amarra todos esses outros pontos. E amarra o fato de o quanto nós não podemos ser negacionistas em relação à nossa saúde. Né? Você não pode só atribuir a sua saúde, a sua performance, o seu bem-estar para o médico, para o seu nutricionista. Né? Você não pode delegar assim, porque você está perdendo todo esse aspecto da sua autonomia com relação a isso. Né? É verdade, né? Se você não vai atrás de saber como é que sua dopamina funciona e tal, porra. E aí que tá, você não precisa saber tudo. Né? Por isso que eu acho que eu intencionalmente resolvi ignorar algumas coisas com relação a esse mundo, especialmente da nutrição e da suplementação, porque pode ficar muito complexo, e a gente tem uma capacidade limitada e um tempo limitado para observar essas coisas. E acaba que quando você entra muito no específico, né? O magnésio, bisglicinato contra o L-treonato, cara... Afasta as pessoas. Afasta as pessoas, primeira coisa, afasta as pessoas, vai ter menos gente entrando nisso e perde, né? Se você não vive isso, eu vivo isso, então eu sei. Mas se você não vive isso, se você é um CLT que tá vivendo aquela vida corrida e tal, você não vai ter tempo de ficar matutando isso toda hora, entendeu? E se você só toma porque alguém mandou, menos efeito. Então, o que eu gosto de falar? Faz o básico, cara. E aí aprenda sobre o básico.